Raebon estava completamente absorvido pela prova, sentindo o peso de cada pergunta e a responsabilidade do que aquele momento representava para o seu futuro. O tempo parecia correr mais rápido, mas ele tentava focar, esforçando-se para dar o melhor de si. Quando a prova finalmente terminou, Raebon saiu da sala com o corpo exausto e a mente cansada. Seus passos estavam lentos, arrastados, como se ele quisesse que aquele momento de pressão passasse logo. No corredor, uma sensação de alívio tomou conta de seu corpo, mas logo foi substituída por uma dúvida que ele tentava ignorar. Enquanto caminhava, pensava em como as coisas haviam sido nos últimos tempos. Lembrou-se dos momentos passados com Taesung, daqueles encontros que lhe trouxeram alegria, mas que também o distraíam daquilo que realmente precisava fazer. Ele sabia que não tinha se dedicado o suficiente aos estudos e que isso poderia refletir nas notas, mas ao mesmo tempo tentou se consolar, lembrando-se de que havia ido bem nas provas de meio de semestre. Apesar da insegurança, Raebon tentou encontrar uma maneira de se acalmar. Ele pensou que no final, o que importava era aproveitar o que restava do semestre. A pressão ainda estava lá, mas ele se forçou a deixar a preocupação com as notas de lado, tentando focar no que realmente podia controlar naquele momento. A caminhada pelo corredor parecia mais leve, mas o peso da incerteza ainda o acompanhava. Raebon tentou se manter positivo, respirando fundo e tentando afastar as inseguranças. Parou na frente do espelho, ajeitando a roupa, e ficou ali por um momento, apenas olhando para si mesmo. Sua mente, porém, logo foi tomada pelos pensamentos de Taesung. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, como se ele estivesse relembrando os momentos bons ao lado dele. Ele pensou que já fazia um tempo desde o último encontro dos dois, um sentimento de saudade preenchendo-o. De repente, o som do celular vibrando o interrompeu. Ao pegar o telefone, viu que era uma mensagem de Taesung, perguntando se ele já tinha terminado as provas, e dizendo que o esperava na frente da faculdade. Raebon sorriu, sentindo uma felicidade genuína ao ler as palavras do namorado. A ideia de encontrá-lo logo o fez se animar, e ele respondeu rapidamente dizendo que estava indo. Com o coração mais leve, começou a cantarolar baixo enquanto saía apressado, mal contendo a excitação de reencontrar Taesung. Do lado de fora, Raebon procurava com os olhos ansioso até que, ao longe, ouviu o nome dele sendo chamado. Imediatamente virou-se, e então, ao encontrar Taesung, percebeu ele todo arrumado e de visual novo. Raebon ficou completamente surpreso ao ver o novo visual de Taesung. A transformação era tão evidente que ele quase não conseguiu esconder a reação. Sua voz falhou, e ele, sem saber o que dizer, gaguejou ao perguntar o que havia acontecido. Taesung, com um sorriso no rosto, explicou que tinha percebido que Raebon estava passando por dificuldades por causa dele. Então, decidiu dar um up no visual, como uma forma de evitar problemas. Ele perguntou meio inseguro se estava bem com a mudança. Raebon, com o coração disparado e completamente tocado pela aparência de Taesung, pensou consigo mesmo que parte da culpa também era sua, mas decidiu ficar em silêncio sobre isso. Ele, quase sem conseguir controlar as palavras, disse com a voz tremendo que Taesung estava maravilhoso. Aproximando-se dele, afirmou que ele era o homem mais lindo do mundo. Taesung, claramente envergonhado pelos elogios, respondeu, tentando se esquivar da situação, dizendo que com tantas palavras doces, ele estava ficando sem graça. Raebon, segurando-se para não beijá-lo, ali mesmo, pensou com todo o desejo de abraçar Taesung naquele momento, mas se conteve. Foi então que Taesung o chamou, quebrando o clima de intimidade. Ele disse de forma descontraída que era a hora de ir e que naquele dia Raebon só teria que segui-lo. Raebon, com o rosto corado e o sorriso tímido, apenas confirmou com a cabeça, sem conseguir dizer mais nada. Algum tempo depois, Raebon e Taesung caminhavam pelo centro da cidade, aproveitando o tempo livre. Taesung olhou para o relógio e percebeu que ainda tinham alguns minutos para aproveitar juntos. Foi então que seus olhos caíram sobre uma loja de máquinas de bichinhos de pelúcia e ele, com um sorriso travesso, sugeriu a Raebon, lembrando da última vez em que não havia conseguido ganhar nada para ele. Raebon, surpreso com a sugestão, ficou sem saber o que responder. Ele pensou que seria melhor usarem o dinheiro para algo mais útil, mas ainda assim não conseguiu resistir ao charme da ideia. Com um sorriso tímido, respondeu que talvez fosse melhor eles comprarem um brinquedo, em vez de tentar a sorte novamente.
Taesung, com um sorriso gentil, aceitou prontamente a sugestão e confirmou que tudo bem. Algum tempo depois, Taesung voltou com um ursinho de pelúcia para Haebon, e ao entregar o presente, viu o brilho nos olhos do namorado. Haebon pegou o ursinho com um sorriso de felicidade, sentindo-se tocado pelo gesto de Taesung. Ele comentou, genuinamente feliz, que o ursinho era muito fofo, quase como se parecesse com ele. Taesung, entrando na brincadeira e sorrindo, disse que, embora fosse fofo, ele não era tão pequeno quanto aquele ursinho. A leveza e o sorriso dos dois tornaram aquele momento ainda mais especial. Taesung, com um olhar sério, avisou Haebon que o ursinho não entraria no quarto deles. Haebon, surpreso e ainda abraçando o ursinho com força, o olhou com desconfiança e perguntou o motivo de Taesung proibir. Com um toque de ciúmes, Taesung respondeu que o ursinho iria roubar toda a atenção de Haebon, que provavelmente só iria querer dormir com ele. Haebon, sem perder a oportunidade de brincar, sorriu alegremente e, ainda abraçando o ursinho, afirmou que também iria abraçar Taesung de vez em quando. Taesung, claramente brincando, se fez de bravo e disse que, se fosse assim, ele iria devolver o ursinho. Haebon, se sentindo ainda mais apegado ao brinquedo, o protegeu com todas as suas forças, reclamando com uma leve voz de indignação que Taesung havia sido responsável por lhe dar o ursinho em primeiro lugar. Taesung, rindo descontraído com a situação, comentou que tudo estava bem e logo chamou Haebon para jantar. Surpreso, Haebon concordou, ainda sorrindo, e os dois seguiram para o próximo momento juntos. Algum tempo depois, os dois chegaram a um restaurante sofisticado. Haebon colocou sua bolsa e o ursinho na cadeira ao se sentar, e ao abrir o cardápio, notou imediatamente o preço elevado dos pratos. Ele ficou surpreso, pensando consigo mesmo que aquele lugar parecia ser muito caro para ele. Quando seus olhos passaram pelos valores, ele não pôde deixar de revirá-los, ciente de que algo assim teria um custo alto. Percebendo o olhar assustado de Haebon, Taesung o tranquilizou, dizendo com calma que ele não precisava se preocupar com o preço. Ele explicou que foi sua mãe quem fez a reserva, como uma forma de comemorar o final do semestre. Haebon, ainda corado e surpreso, questionou se realmente foi Eunseon quem havia organizado tudo, um pouco incrédulo. Com seu jeito educado, Haebon comentou, com uma leve preocupação, que não sabia se merecia estar ali, já que o risco de ser reprovado no semestre ainda o atormentava. Taesung, sorrindo de forma descontraída, elogiou Haebon, dizendo que sua mãe não se importava com essas coisas e que ela se orgulhava muito dele. Haebon, com o olhar cabisbaixo e o peso das preocupações sobre o futuro, disse com um brilho de tristeza nos olhos que, apesar de tudo, queria muito que Eunseon pudesse se orgulhar ainda mais dele. Taesung sorriu ao perceber a preocupação de Haebon e, tentando aliviar o clima, disse que ele não deveria se preocupar tanto, especialmente quando visse suas notas. Haebon, rindo da situação, comentou sobre o que Taesung queria dizer, já que ele sempre foi um bom aluno. Algum tempo depois, Taesung foi até o balcão para pagar a conta, enquanto Haebon, de longe, se concentrava no telefone. Quando Taesung retornou, perguntou o que Haebon estava fazendo. Haebon, com um sorriso no rosto, explicou que estava enviando uma mensagem para agradecer à senhora Eunseon pela reserva. Taesung, com um tom divertido, comentou sobre a rapidez de Haebon. Enquanto observava Taesung de lado, Haebon se questionou, em seus pensamentos, se já estavam prontos para ir para casa. Ele pensou que ainda era cedo, mas ao mesmo tempo, não havia muito mais o que fazer naquele horário. Seus pensamentos foram interrompidos quando Taesung, com um sorriso no rosto, o chamou para ir embora. Haebon, surpreso, perguntou para onde eles iriam, já que não queria ir para casa ainda. Taesung, com um sorriso enigmático, afirmou que não iriam para casa naquele dia. Haebon ficou surpreso, mas não conseguiu entender o que Taesung queria dizer com aquilo. Taesung levou Haebon para passar uma noite no hotel, e quando chegaram, Haebon ficou completamente surpreso com o luxo do lugar. O ambiente era sofisticado e parecia muito além do que ele imaginava. A elegância do local o deixou um pouco desconfortável, e ele não pôde deixar de se sentir fora de lugar. Enquanto subiam para o quarto, Haebon começou a suar, o nervosismo evidente em seu rosto. Taesung, percebendo a tensão em Haebon, se virou para perguntar o que estava acontecendo. Haebon, preocupado, questionou se as pessoas do hotel poderiam desconfiar deles. Ele temia que o ambiente mais formal os fizesse se destacar. Taesung, com
com um sorriso calmo e despreocupado, respondeu que ninguém ali daria importância para eles, tranquilizando Raibon com a certeza de que não precisariam ver essas pessoas novamente. Raibon, ainda com a respiração mais pesada, sentiu a preocupação desaparecer aos poucos, percebendo que estava se angustiante sem razão. Ele se acalmou, sentindo-se um pouco mais à vontade. Já no quarto, Taizong percebeu novamente o olhar tenso de Raibon e seu rosto ainda corado, como se ele estivesse preso em algum pensamento que não conseguia expressar. Taizong, curioso e preocupado, perguntou o que estava se passando na cabeça do namorado. Raibon, evitando o olhar de Taizong, murmurou que não estava pensando em nada, mas o silêncio e a expressão no seu rosto falavam mais do que suas palavras. Rapidamente, Taizong se virou para Raibon e, com um sorriso travesso, disse que estava pensando em algo. Ele se aproximou, murmurando no ouvido de Raibon palavras íntimas, fazendo com que Raibon se arrepiasse com a proximidade inesperada. O tom de Taizong, suave e sedutor, fez Raibon se perder nos próprios pensamentos por um momento, enquanto seu coração batia mais rápido. Taizong, sem hesitar, contou o que estava pensando em fazer com Raibon. Quando as palavras chegaram aos seus ouvidos, Raibon sentiu sua face queimar imediatamente, e o ritmo acelerado de seu coração ficou ainda mais intenso, quase como se o calor do momento estivesse dominando-o por completo. Algum tempo depois, Taizong fechou a porta com um movimento calmo e, sem mais palavras, os dois começaram a se beijar. O beijo deles, a princípio suave, foi ficando cada vez mais intenso, e o clima entre eles, antes apenas de expectativa, se transformou em um calor palpável. Raibon, sentindo-se mais animado do que antes, se questionou internamente, confuso com a sensação. Ele pensou: a única coisa diferente aqui é o quarto. E se questionou por que ele estava se sentindo tão animado. Taizong, percebendo a confusão de Raibon, pegou sua mão e o guiou até o sofá. Raibon se sentou sem questionar, mas uma sensação de incerteza ainda o envolvia, como se ele não conseguisse entender o que estava acontecendo. Taizong, então, ajoelhou-se diante dele, ficando de frente para Raibon. O olhar dele, sério e cheio de intenções, fez Raibon corar imediatamente. Ele soubera o que estava prestes a acontecer, e o simples pensamento fez seu coração bater mais forte. O clima entre Taizong e Raibon se intensificou, com a conexão entre eles se tornando cada vez mais forte. Depois de se entregarem completamente um ao outro, o calor da noite se manteve no ar. Mas, logo após, Taizong quebrou a promessa que fez. O banho que disseram que seria simples acabou se transformando em algo mais. Quando retornaram para a cama, Raibon estava visivelmente irritado, seus olhos mostrando a mistura de frustração e decepção. Taizong, percebendo o clima pesado, tentou suavizar a situação. Abraçou Raibon com um sorriso tranquilo e pediu desculpas, tentando acalmar o coração do outro. Raibon, ainda com o semblante fechado e o olhar irritado, falou baixo, mas com firmeza, dizendo que só deixaria passar porque Taizong havia se esforçado tanto para preparar aquele momento especial. Ele estava tentando não ceder totalmente à raiva, mas a frustração ainda estava ali, clara. Taizong, sentindo o alívio ao perceber que Raibon havia aceitado suas desculpas, sorriu de forma genuína e, com um tom suave, agradeceu, afirmando que amava Raibon. Raibon, ainda não totalmente convencido do arrependimento de Taizong, o encarou com um olhar desconfiado, como se buscasse algo mais. Ele desvia o olhar e, com uma expressão séria, questiona se aquilo era tudo o que ele tinha a dizer. Taizong, com o coração na mão, olhou nos olhos de Raibon e, com uma sinceridade profunda, respondeu: "Eu quero ficar assim com você para sempre. Vamos nos casar depois que nos formarmos." As palavras de Taizong causaram um impacto imediato em Raibon. Seu coração disparou e seu rosto corou, surpreso pela intensidade e pela proposta repentina. Aproveitando o momento, Raibon, com um olhar firme e uma expressão levemente irritada, fez uma cobrança, quase exigente. "Eu não vou aceitar se você me propor sem um anel." Taizong, tentando aliviar a tensão com um toque de humor, sorriu e brincou, dizendo que já havia ouvido isso antes. Com um sorriso no rosto, ele perguntou como se estivesse se divertindo com a situação: "Então quer dizer que com um anel você aceita, né?" Taizong, ainda com um sorriso de lado, começou a procurar algo rapidamente, enquanto Raibon observava confuso, sem entender o que estava acontecendo.
De repente, Taesung retirou de suas coisas uma caixa pequena com um par de alianças dentro. Sem jeito, ele conta que não sabia quando dar aquela aliança a Haebon. O coração de Haebon disparou ainda mais, completamente surpreso com a cena diante de si. Taesung pegou sua mão com delicadeza e, em um gesto rápido, colocou o anel em seu dedo. Haebon não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu rosto corou profundamente, tomado por uma emoção que ele mal conseguia controlar. Era a primeira vez que Taesung lhe dava um anel, e aquilo era mais do que um simples presente. Era uma promessa silenciosa. Sem saber como reagir, Haebon se escondeu atrás do lençol, sua vergonha evidente. Ele sentiu o calor subir em seu rosto, completamente envergonhado, mas também tocado pela atitude de Taesung. Com a voz baixa, ele mencionou o esforço de Taesung, sem conseguir esconder a surpresa e a admiração. Taesung sorriu, sentindo uma mistura de carinho e alívio. Ele sabia que Haebon poderia ficar surpreso, mas estava feliz por ter feito algo tão importante para eles dois. Enquanto Haebon examinava o anel, seus olhos brilharam. O sorriso que surgiu em seu rosto foi puro e sincero, e Taesung sentiu uma onda de felicidade ao ver a reação de Haebon. Taesung, com um sorriso tranquilo, tentou manter a discrição, como sempre fizeram. Olhou para Haebon e disse, tentando esconder a felicidade que sentia ao vê-lo com o anel. Ele não precisava do mesmo gesto de Haebon, pois já se sentia completo apenas em vê-lo usando. Para ele, aquilo já significava muito. Haebon, surpreso com a ideia de Taesung não usar o anel, não conseguiu conter sua reação. Ele, com o coração cheio de sentimentos, pediu a mão de Taesung. Ao fazer isso, seu gesto foi carregado de carinho e amor. Taesung, sem acreditar que Haebon realmente queria que os dois usassem as alianças juntos, entregou sua mão a ele. Quando Haebon colocou o anel em seu dedo, Taesung se sentiu tomado por uma emoção inesperada, corando com a sinceridade do momento. Após esse instante apaixonado, Taesung sentiu o amor por Haebon crescer ainda mais dentro de si. Ele não conseguia imaginar esperar até a formatura e, com um brilho nos olhos, sugeriu que se casassem durante as férias. Haebon, sorrindo com a ansiedade de Taesung, achou graça, mas ainda assim questionou, preocupado se não seria algo precipitado. Com um olhar sério, Taesung respondeu com firmeza, mostrando que aquilo era realmente o que ele desejava. Não queria esperar mais. Queria fazer daquele momento uma realidade ao lado de Haebon. A confiança de Haebon era tudo o que Taesung precisava para ter certeza de que aquilo era o começo de algo ainda mais profundo. Com um sorriso sincero, Taesung pegou Haebon no colo, fazendo-o sorrir com a surpresa. Ele sugeriu, com a intenção de tornar o momento ainda mais especial, que eles fizessem uma viagem juntos nas férias, algo que nunca haviam feito antes. Haebon, surpreso com a proposta, não conseguiu esconder a surpresa, mas Taesung, animado com a ideia, insistiu. Ele sabia que seria uma experiência única para os dois, algo para fortalecer ainda mais a conexão deles. Haebon, tocado pela ideia, finalmente concordou, dizendo que parecia uma excelente ideia. Eles selaram o plano com um beijo apaixonado, um gesto simples, mas cheio de sentimentos profundos. Com a animação de um novo plano em mente, Taesung, com um sorriso de felicidade, perguntou se Haebon iria dirigir, lembrando que ele tinha uma carteira. Haebon, sentindo-se um pouco desconfortável com a sugestão, deixou claro de forma descontraída que sua carteira, na verdade, era apenas um certificado. Taesung, rindo, não conseguiu esconder sua diversão, mas também expressou o desejo de ver Haebon dirigindo, mesmo que fosse apenas para brincar com ele. Haebon, com um brilho nos olhos e um sorriso travesso, virou a situação a seu favor, dizendo que também queria ver Taesung dirigindo, já que ele também tinha uma carteira. Taesung, pensativo por um momento, não resistiu ao olhar carinhoso de Haebon e cedeu. Ele aceitou a ideia, ainda com um sorriso no rosto, e confirmou que poderia dirigir também. Haebon, visivelmente feliz pela resposta de Taesung, o olhou com carinho e com uma voz suave disse que o amava. Taesung, com um sorriso irônico, brincou, dizendo que só era amado nessas horas, quando Haebon estava tentando convencê-lo. Haebon, porém, negou com firmeza, olhando nos olhos de Taesung e dizendo com total sinceridade que o amava sempre, em todos os momentos. Com essas palavras, o clima entre os dois se intensificou, e no calor da noite,
passaram momentos românticos e íntimos no hotel. Cada gesto e cada palavra, por mais simples que fossem, apenas fortaleciam a conexão que sentiam um pelo outro. A relação deles se tornava mais forte a cada instante, com o amor se intensificando de forma natural, sem pressa, mas com a certeza de que estavam construindo na cafeteria. Young-hee e Jia aguardavam a chegada de Tae-sung e Hae-bom. O telefone de Young-hee vibrou e ele rapidamente verificou quem era. Jia, curiosa, perguntou se eram eles e onde estavam. Young-hee sorriu ao informar que eles já estavam a caminho e que Hyeju demoraria um pouco mais. Jia, com um sorriso tranquilo, brincou que não havia problema, já que Hyeju trabalhava em um escritório. A conversa dos dois foi interrompida quando Hae-bom e Tae-sung chegaram, pedindo desculpas pelo atraso. Jia comentou sobre a demora e Hae-bom explicou sorrindo que a aula deles havia se estendido mais do que o normal. Aproveitando o momento para provocar Tae-sung, Young-hee afastou-se para o lado, bateu no banco e disse para Hae-bom sentar ali, enquanto Tae-sung deveria sentar ao lado de Jia. Tae-sung, evitando se afastar do namorado, questionou o motivo. Jia, sentindo-se rejeitada, fez um leve drama, dizendo que Tae-sung não queria sentar com ela e que isso a havia magoado. Tae-sung, tentando evitar confronto ou mal-entendido, afirmou que não havia dito aquilo. Young-hee, ainda implicando, comentou que Tae-sung nunca largava Hae-bom e que deveria deixá-lo respirar um pouco. Hae-bom riu enquanto tirava seu casaco, sem defender Tae-sung. Jia, também apoiando a provocação a Tae-sung, comentou com um sorriso que ele não suportava quando alguém chegava perto de Hae-bom. Tae-sung ficou em silêncio, com um olhar sério, sabendo que todos tinham razão e que não podia negar, pois estavam certos. Young-hee não perdeu a oportunidade de provocar Tae-sung, e enquanto se aproximava de Hae-bom, perguntou se ele estava com ciúmes. Tae-sung negou sem hesitar. Young-hee, tentando irritá-lo, abraçou Hae-bom e questionou se Tae-sung ficaria com ciúmes se ele fizesse aquilo. Tae-sung manteve um sorriso radiante enquanto afirmava que não estava nem um pouco com ciúmes. Percebendo que seu plano havia sido frustrado, Young-hee pensou um pouco e comentou que aquilo era meio decepcionante. Jia, rindo da situação, observou que Tae-sung estava fingindo que Young-hee não existia. Young-hee insistiu, dizendo que isso não era possível. Afinal, ele se achava charmoso até demais. Young-hee, ainda tentando provocar alguém, abraçou Tae-sung e, com lágrimas nos olhos frustrados, tentou chamar a atenção de Hae-bom, perguntando se ele não estava com ciúmes. Tae-sung, sentindo calafrio só de ser tocado por Young-hee, o empurrou e ordenou que se afastasse. O clima foi interrompido quando Hyeju chegou confusa, questionando por que Young-hee e Tae-sung estavam se abraçando. Jia, feliz pela presença de Hyeju, chamou-a para se sentar. Hyeju sorriu, feliz por ver os amigos, e os cumprimentou, comentando que fazia muito tempo que não se viam. Young-hee riu e zombou de Hyeju, afirmando que a adulta havia chegado. Hyeju riu sem jeito e pediu que Young calasse a boca. Young, em tom brincalhão, disse que todo mundo que ganhava dinheiro era um adulto. Alguns minutos depois, após todos comerem, Hyeju disse, sentindo-se satisfeita, que se sentia muito melhor depois de comer doces. Hae-bom, preocupado com a amiga, perguntou se ela ainda estava ocupada com o trabalho ultimamente. Hyeju, com um leve tom de desabafo, angustiou-se ao pensar e comentar que era melhor não tocar na ferida, mas que estava feliz por ter conseguido sair mais cedo naquele dia. Ela então perguntou aos amigos como estava a procura de emprego deles. Young-hee, claramente frustrado ao pensar sobre trabalho, comentou em tom irônico, na mesma intensidade que Hyeju havia dito anteriormente, para não tocar na ferida. Hyeju riu e comentou que pelo menos eles estavam estudando. Young-hee tremeu ao pensar que faltava muito pouco para a formatura deles. Jia aproveitou a oportunidade para contar devagar sobre a notícia que precisava dar, e com uma emoção que não cabia dentro dela, disse empolgada que havia conseguido um emprego e que eles a tinham ligado naquele dia. Todos ficaram super felizes por Jia e a parabenizaram. Young-hee até brincou sobre ela pagar alguma coisa para eles. Jia, brincando, disse brava que nem havia começado a trabalhar para pagar algo para eles. Hae-bom, ao mesmo tempo feliz por Jia, pensou em como tinha inveja das duas. Afinal, ele nem sequer havia conseguido um emprego ainda. E esse sempre foi seu desejo. Young-hee se virou para Tae-sung
e questionou se ele pretendia mesmo trabalhar com confeitaria. Taesung contou que Joe havia perguntado se ele tinha interesse em trabalhar na padaria dele quando se formasse. Joe agora havia assumido o negócio da família e se tornado o chefe da segunda geração. Yeon-hee se surpreendeu e comentou que então Taesung já havia decidido onde trabalhar. Taesung explicou que ainda não havia confirmado nada. Haebon escutou os amigos conversando, focados em suas novas profissões e empregos. Ele não conseguiu esconder sua frustração ao perceber que era o único que ainda não havia conseguido arrumar nada. Jia, tentando incentivar Taesung, comentou empolgada pelo amigo, dizendo que era muito difícil conseguir comprar aquelas sobremesas, mesmo quando se tinha dinheiro, e perguntou por que ele estava hesitando. Taesung contou com pesar que o local era muito longe de sua casa. Jia, triste pelo amigo, confirmou que realmente era verdade e que essa questão existia. Jia se deitou no ombro de Hyeju, e então Hyeju comentou que Taesung havia se demitido daquele emprego de meio período um tempo atrás, mas parecia que ele ainda tinha contato com seu antigo chefe. Taesung explicou que tinha que reservar um bolo nos aniversários. Haebon hesitou ao perceber que os bolos que Taesung sempre reservava eram para ele. Jia começou a comentar pensativa sobre Ju-yeon, o antigo chefe da cafeteria em que Taesung trabalhava, dizendo que já havia ido lá algumas vezes, mas que o verdadeiro chefão nunca estava por perto. Taesung contou que ficou sabendo que Ju-yeon havia voltado a trabalhar para uma empresa depois de se casar. Hyeju então se virou para Haebon e questionou se ele tinha alguma empresa em que gostaria de trabalhar. Haebon, sem jeito, comentou sem esperança que apenas entregaria seu currículo para qualquer empresa que estivesse contratando. No final do último ano letivo, assim como qualquer outra pessoa, Haebon estava procurando um emprego, mas sentia que a pressão era maior para ele. Ele não conseguia parar de se sentir preocupado e ansioso. Lembrou-se das palavras sorridentes de Eun-seon, que ainda ecoavam em sua mente, dizendo que se houvesse alguma coisa que ele quisesse aprender ou fazer, era só avisar, mas que garantisse que conseguiria manter a promessa de encontrar um trabalho. Haebon se sentia ainda mais frustrado e pressionado ao pensar no peso daquelas palavras, pois queria manter a promessa que havia feito a Eun-seon. Ele também se lembrou de quando tentou acalmar Taesung para que ele não trabalhasse, dizendo que não precisava, já que ele cuidaria dos dois. Haebon não havia dito aquelas palavras apenas por falar. Ele realmente pretendia ter um futuro melhor e cuidar de Taesung. Alguns minutos depois, todos se despediram e seguiram caminhos diferentes. Haebon e Taesung caminhavam de mãos dadas, mas Haebon andava meio distraído e com passos lentos. Taesung, conhecendo bem o namorado, percebeu algo estranho nele, e com uma expressão preocupada, questionou se Haebon estava bem. Haebon se surpreendeu com a pergunta, e um pouco gaguejante disse que estava bem. No entanto, Taesung, conhecendo-o, notou que havia algo de errado e comentou, com um olhar preocupado, que Haebon estava quietinho já fazia um tempo. Tentando fugir da verdade e do que o incomodava, Haebon comentou com um sorriso que provavelmente devia ser cansaço. Em silêncio, ele pensou que não queria viver na sombra da mãe para sempre, e não queria dividir seu fardo com Taesung. Então, a ansiedade o fez engolir as palavras. Enquanto continuavam a caminhar, Taesung comentou com um sorriso sem jeito, que era melhor irem logo para casa descansar. Haebon, com um sorriso tentando esconder o que sentia, apenas confirmou. Os dois continuaram caminhando em direção à casa, até que algo chamou a atenção de Taesung, fazendo-o olhar surpreso. Rapidamente, Taesung escondeu a mão de Haebon, que antes estava entrelaçada com a dele. Haebon ficou confuso com a atitude de Taesung, escondendo-o. Quando olhou para frente, percebeu o pai de Taesung parado em frente ao apartamento. O homem se virou e, com um sorriso, comentou que fazia muito tempo que não via Taesung. Taesung, completamente surpreso pela aparição repentina do pai, a quem não via há anos, chamou-o de pai. Quando Haebon ouviu Taesung chamando o homem à sua frente de pai, seu coração acelerou imediatamente. Taesung, agora com um olhar sério, questionou o que o pai estava fazendo ali, ainda por cima sem avisá-lo. O pai de Taesung comentou que havia avisado, mas Taesung não viu. Taesung, já sem paciência, afirmou que o pai havia resolvido esperá-lo por vontade própria. O pai de Taesung, com um sorriso nos olhos, contou que esperou Taesung responder, mas acabou encontrando-o de qualquer forma. Logo, o olhar do pai de Taesung mudou,
e ele começou a encarar Haebon. Sem hesitar, questionou quem era aquele rapaz, se era um amigo de Tai-sung. Haebon se encolheu, mantendo-se em silêncio e sem jeito. Ele pensou que nunca havia imaginado que conheceria o pai de Tai-sung daquela maneira, e sua mente estava completamente vazia. Lentamente, Haebon soltou a mão de Tai-sung. Tai-sung contou que Haebon era seu amigo, e então Haebon se inclinou, cumprimentando o sogro sem jeito. Devido ao nervosismo, Haebon não conseguiu nem mesmo cumprimentá-lo direito. O pai de Tai-sung, com um sorriso, questionou se Haebon morava perto dali. Haebon, sem jeito, respondeu que sim, mas Tai-sung, não parecendo querer esconder as coisas, contou sem hesitar que, na verdade, Haebon morava com ele. Seu pai, com um sorriso, não perdeu a oportunidade de comentar que pensava que Tai-sung morava com uma garota e que era uma pena não ser o caso. Tai-sung chamou o pai pelo nome, tentando adverti-lo para que parasse de zombar. Seu pai, entendendo o recado, afirmou que tudo bem e que iria parar. Tai-sung se virou para Haebon e pediu que ele fosse na frente e subisse para o apartamento. Sem questionar ou insistir, Haebon confirmou que o faria. O pai de Tai-sung, querendo saber mais sobre as coisas e o ambiente, questionou por que ele e Tai-sung não subiam para o apartamento também. Tai-sung, sem dar espaço para brechas, afirmou que era melhor conversarem em particular. Quando Haebon estava prestes a passar pelo pai de Tai-sung, ele chamou Haebon e, com um sorriso, questionou se estava tudo bem para Haebon se ele entrasse por apenas 1 minuto. Haebon ficou surpreso, mas sem jeito apenas confirmou que sim. Tai-sung suspirou, pensando consigo mesmo que a ideia de manter o pai longe do apartamento não havia funcionado. Já em casa, Haebon tentou escutar toda a conversa do outro lado da porta. Suando de nervoso, Haebon pensou, enquanto apoiava o ouvido na porta, que não havia problema em escutar um pouco. Do outro lado, Tai-sung questionou o que havia acontecido e por que o pai havia aparecido ali de repente. O pai dele começou a falar com um leve sorriso no rosto, dizendo que Tai-sung tinha aquele jeito de falar e que ele só queria saber como estava indo à faculdade. Tai-sung ficou em silêncio por um momento, mas, em tom rígido, questionou se era porque ele estava prestes a se formar. Seu pai confirmou que sim e comentou que o tempo passava rápido demais. Com o olhar e o sorriso cheio de intenções, como se já esperasse uma resposta certa, o pai de Tai-sung disse que, como o próprio Tai-sung havia mencionado, sua formatura estava chegando. Então ele perguntou se Tai-sung já havia decidido o que queria fazer no futuro. Tai-sung, que já esperava essa pergunta do pai, pensou que já sabia que esse era o motivo de sua presença repentina. Tai-sung, sem hesitar, contou que queria ser confeiteiro. A revelação pegou o pai dele de surpresa, que questionou, incrédulo, se Tai-sung gostava de confeitaria. Tai-sung confirmou que sim. Logo, seu pai começou a bater os dedos na mesa, inquieto, enquanto se questionava em pensamento se seu filho gostava de fazer bolos. Seu pai, já esperando que Tai-sung tocasse nos negócios da empresa, questionou sem rodeios se ele faria isso enquanto trabalhava na empresa. Tai-sung, com um olhar sério e sem espaço para conversa, contou que não queria trabalhar na empresa. O pai de Tai-sung, já impaciente e com a perna cruzada, questionou se Tai-sung estava trabalhando em outro lugar. Tai-sung, sem medo da reação do próprio pai, disse em tom sério e sincero que não, que apenas não tinha interesse em trabalhar em uma empresa. O pai de Tai-sung sorriu enquanto comentava que era uma surpresa, pois ele e a mãe de Tai-sung eram pessoas muito ambiciosas. Ele disse que Tai-sung ainda tinha tempo de sobra e que queria que ele pensasse a respeito da oportunidade que estava lhe dando. Tai-sung confirmou que sim, mesmo que sua intenção fosse viver no ramo de confeiteiro. Haebon, que escutava toda a conversa do outro lado da porta, engoliu seco, preocupado com o namorado. Logo, o pai de Tai-sung mudou de assunto e questionou por que Tai-sung estava morando com seu amigo, já que devia ser desconfortável, considerando que só havia um quarto. Tai-sung, ocultando a verdade, pois sabia que o pai não aceitaria o relacionamento dos dois de forma alguma, contou apenas uma parte da história, dizendo que havia pedido para Haebon morar com ele, já que a faculdade era muito longe de onde Haebon morava. O pai de Tai-sung deu um leve sorriso e ficou em silêncio por um momento. Logo, ele disse que, independentemente das circunstâncias, nada nesse mundo era de graça. Haebon escutou tudo do outro lado da porta, aflito com a conversa sobre ele. Tai-sung sabia que seu pai queria dizer que ele deveria cobrar de Haebon por estar ali,
Então repreendeu o pai, chamando-o pelo nome. Seu pai continuou aconselhando, dizendo que tudo bem ajudar, mas que não deveria dar tanta liberdade. Seu pai então se levantou da cadeira e disse que já havia dito o que tinha que dizer. Antes de sair, ele se despediu do amigo de Tai-sung. Haebon apareceu e se despediu do sogro. Antes de sair, o pai de Tai-sung sorriu e perguntou o nome de Haebon. Tai-sung, sem dar detalhes para seu pai para que ele não investigasse, questionou por que ele queria saber, já que nem iria se lembrar mesmo. O pai afirmou que era apenas uma pergunta. Então, Haebon, sem hesitar e pensando que deveria ter se apresentado antes, sem pensar nas consequências, contou que seu nome era Seo Haebon. Rapidamente, Tai-sung e seu pai se surpreenderam com a atitude de Haebon de não se importar em falar seu nome. O pai de Tai-sung se inclinou para ir embora e antes de sair se desculpou pela visita inesperada. Então, saiu e fechou a porta atrás de si. Rapidamente, Tai-sung foi até Haebon, que desabafou como se toda a tensão que estava sentindo fosse embora, aliviado por finalmente o pai de Tai-sung ter ido embora. Tai-sung o abraçou e, com um olhar preocupado, se desculpou, dizendo que Haebon deveria ter ficado surpreso com aquilo e que seu pai deveria ter avisado. Haebon, com um sorriso tranquilo, afirmou que estava tudo bem. Tai-sung abraçou Haebon com força, afirmando que ele não precisava se preocupar com o pai dele. Haebon correspondeu ao abraço, confirmando que estava tudo bem. Na verdade, Haebon sabia que seria assim. Ele sabia que o que aconteceu com Eun-seon iria se repetir. No momento, ele sentia que precisava cuidar do que era mais urgente. Nunca seria tarde demais para lidar com o que viesse depois. Para Haebon, estava na hora de enfrentar a realidade. No dia seguinte, Haebon procurou por vagas de emprego. Ele engoliu seco enquanto pensava que estava com medo de enviar seu currículo para uma empresa. Tai-sung, incentivando o namorado, entregou uma bebida para ele e sugeriu que enviasse os currículos enquanto bebia. Com um sorriso, Tai-sung questionou quantos currículos Haebon já havia enviado. Haebon, surpreso até mesmo com a quantidade, contou que já havia enviado 50. Tai-sung pediu para ver os lugares para onde Haebon estava enviando. Haebon confirmou que sim, e logo virou o notebook para Tai-sung ver. Tai-sung observou com atenção e então comentou em pensamento que havia pensado que, por Haebon estar com medo, acabaria se candidatando para trabalhos muito abaixo de sua capacidade. Mas percebeu que estava se preocupando sem motivo. Tai-sung resolveu checar o perfil de Haebon também. Mas quando estava prestes a fazer isso, algo chamou sua atenção, fazendo-o parar imediatamente. Haebon, percebendo a expressão surpresa de Tai-sung, se desesperou e questionou se havia algo errado, se Tai-sung não achava que ele era qualificado para aqueles trabalhos ou se havia tentado trabalhos muito além de sua capacidade. Tai-sung contou com sinceridade que a experiência de Haebon era suficiente para o trabalho, mas que ele também ia mandar seu currículo para aquelas empresas. Haebon ficou surpreso, pois sabia que Tai-sung queria seguir a carreira de confeiteiro. Ele questionou se Tai-sung não pretendia trabalhar na padaria de Joo, mas Tai-sung explicou que achava que ficaria complicado já que ficava longe dali. Algo deixou Haebon confuso. Ele se lembrou das palavras de Tai-sung para seu pai e questionou em pensamento se Tai-sung não havia dito ao pai que queria ser confeiteiro em vez de trabalhar em uma empresa. Haebon, incentivando o namorado a seguir o que gosta, questionou se Tai-sung não havia cogitado trabalhar em outras padarias, já que não precisava necessariamente trabalhar na padaria do Joo. Tai-sung contou com um sorriso no rosto que, como havia estudado administração de empresas, pensou em tentar trabalhar em uma empresa. Por ora, queria conseguir dinheiro sem precisar da ajuda dos pais. Haebon ficou surpreso por Tai-sung querer ser independente, pois pensava que ele queria a ajuda dos pais. Incentivando o namorado, Haebon disse com emoção e entusiasmo que deveriam dar o seu melhor. Tai-sung sorriu, confirmando. Alguns dias depois, Haebon estava tenso, pois estava prestes a fazer sua primeira entrevista de emprego. Seu namorado o ajudava a se arrumar e, preocupado, questionou se queria que comprasse algo para Haebon se acalmar. Haebon negou, afirmando que compraria no caminho. Tai-sung segurou na mão de Haebon e tentou incentivá-lo, dizendo para não ficar nervoso e desejando boa sorte na entrevista. Haebon afirmou que estava tudo bem. Já na empresa, Haebon tentou estudar sua entrevista, mas não conseguiu se concentrar, pois estava muito nervoso e tremendo. Havia também outras pessoas aguardando para essa entrevista. Haebon suspirou enquanto tentava se acalmar, pensando que primeiro precisava se tranquilizar.
Ele havia pensado que seria rejeitado apenas ao ver em seu currículo, mas pelo menos havia chegado até ali. Os pensamentos de Haebon foram interrompidos quando chamaram pelo seu nome. Ele rapidamente se levantou. No fim, a primeira entrevista de Haebon havia sido um desastre para ele. Chegando em casa, completamente decepcionado e abalado, enquanto caminhava em passos lentos, ele lamentava, dizendo que não lembrava nem o que havia dito, que ficou todo travado e não conseguiu falar o que tinha preparado. Ele pensou que nem mesmo se contrataria e que levaria aquilo como uma experiência, precisando apenas ter mais autoconfiança. Depois daquilo, Haebon teve outras entrevistas, pensando que melhoraria com o tempo, mas infelizmente não havia melhorado em nada. Os resultados das entrevistas não foram agradáveis. Haebon pensava que era até óbvio e que as palavras de encorajamento que dizia a si mesmo se transformaram em culpa. Enquanto caminhava para casa, ele recebeu uma mensagem de Taesung perguntando que horas chegaria. Haebon não conseguiu conter o choro, pois não sabia qual era o problema que o impedia de ser contratado. Chorando cada vez mais e aos prantos, ele pensou se seria porque havia vivido uma vida sem objetivos. Haebon respondeu a Taesung que chegaria em 1 hora. Prestes a chegar em casa, Haebon se preocupou, pensando se estava com cara de choro, pois Taesung não podia vê-lo daquela forma. Ele foi surpreendido quando Taesung o chamou por seu nome. Sem hesitar, Haebon correu até Taesung, comentando que ele deveria ter esperado em casa. Taesung, com um sorriso, afirmou que queria ver Haebon o mais rápido possível. Haebon sorriu, comentando que eles já se viam todos os dias. Taesung olhou para Haebon e percebeu seus olhos vermelhos, finalmente caindo em si que Haebon estava chorando. Sem hesitar, ele abraçou o namorado, como se de forma silenciosa quisesse dizer que Haebon tinha o seu apoio. Haebon, confuso, questionou o que havia acontecido e qual era o motivo do abraço. Afinal, alguém poderia vê-los. Taesung, com um sorriso, disse que ficariam assim por um pouco. Haebon, preocupado que alguém os visse, corou enquanto questionava por quanto tempo ficariam assim. Taesung contou que por 5 minutos. Ainda mais corado, Haebon disse que 5 minutos era tempo demais e chamou Taesung de bobinho. Talvez fosse o vento frio da primavera, mas, para Haebon, o abraço de Taesung estava de alguma maneira muito quente. Haebon não conteve o choro e acabou deixando escapar algumas lágrimas, como se o abraço de Taesung tivesse realmente passado a segurança que ele pretendia. Taesung queria que Haebon entendesse que não estava sozinho e que tinha seu namorado para apoiá-lo. No dia seguinte, Haebon e Taesung dobravam as roupas. Haebon, desanimado e com preguiça, comentou sem animação que dobrar roupa era tão divertido. Taesung caminhou até o armário enquanto guardava as roupas, pensando que estava se sentindo mal por Haebon, pois ele não parecia bem. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu telefone vibrou. Ele se surpreendeu ao olhar o telefone, pensando preocupado com o namorado, se perguntando se Haebon havia recebido resposta de alguma empresa. Haebon percebeu seu telefone vibrar e o pegou com tranquilidade, mas se surpreendeu ao notar que era uma mensagem de uma empresa. Ele rapidamente correu até Taesung, gritando por ele. Haebon pulou no abraço de Taesung, contando com alegria que havia sido aceito no grupo SH. Taesung ficou completamente feliz pelo namorado e começou a enchê-lo de beijos enquanto o parabenizava. Haebon sorriu com o gesto carinhoso do namorado. Os dois se encararam por alguns segundos e rapidamente coraram. Taesung o beijou repentinamente, fazendo Haebon ficar surpreso e corar ainda mais, já que fazia um bom tempo que os dois não se beijavam. O beijo dos dois começou a ficar mais intenso, enquanto Taesung pensava se seria estranho fazerem aquilo agora que Haebon havia conseguido o trabalho, já que ele havia mantido o controle ultimamente enquanto Haebon procurava emprego. Para a surpresa de Taesung, Haebon teve a primeira atitude e o tocou, fazendo Taesung ficar surpreso e corar rapidamente. Haebon então questionou, cheio de intenções, mas com um olhar inocente, se eles só iriam se beijar. E assim, os dois passaram a noite juntos em um momento íntimo, compartilhando carinho, amor e cumplicidade após um bom tempo sem fazerem nada. Após momentos intensos e próximos, Haebon se deita completamente exausto. Taesung, com um gesto suave e carinhoso, passa a mão pelos fios de cabelo de Haebon e chama seu nome, buscando sua atenção.
Haebon, ainda envolto pelo calor do momento, pensa que Taesung deseja mais e, de forma apressada, diz que não seria possível repetir a dose, já que já haviam ido longe mais de 3 vezes. Taesung ri baixinho, como se achasse graça da preocupação de Haebon, e explica de forma tranquila que não era isso que queria conversar. Com um sorriso, Taesung compartilha uma notícia importante. Eles precisariam se mudar. Haebon, surpreso e confuso, levanta a cabeça e pergunta, ainda sem entender, por que tudo estava acontecendo tão de repente. Taesung, com os olhos brilhando de empolgação, revela que também foi aceito no Grupo Oeste, no mesmo cargo que Haebon, e ele finalmente entendeu o motivo da mudança. Haebon, um sorriso se formando em seus lábios, pergunta, quase incrédulo, por que só estava sabendo disso agora? Taesung, com uma leveza na voz, diz que estava esperando o momento certo para compartilhar a novidade e sugere, cheio de entusiasmo, que eles se mudem para mais perto da empresa, para facilitar a rotina de ambos. Haebon, sentindo uma mistura de surpresa e felicidade, não hesita em concordar, elogiando a ideia que parecia perfeita. Taesung, com um brilho no olhar, promete cuidar de tudo. Haebon, sorrindo de volta, se sente aliviado e confiante de que tudo daria certo. No fundo, apesar da empolgação de Taesung, Haebon não podia deixar de sentir que aquela mudança, mesmo sendo um passo importante, não seria simples. Ele sabia que Taesung, por mais que estivesse entusiasmado, enfrentaria desafios, mas naquele momento não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar além de apoiar. A incerteza sobre o futuro pairava, mas Haebon confiava no amor que compartilhavam e no que viriam a construir juntos. Eun-seon estava em seu escritório, concentrada em suas tarefas, quando o toque familiar de seu telefone a fez olhar para a tela. Era Haebon, e ao perceber quem estava ligando, um sorriso se formou em seu rosto. Ela atendeu com uma expectativa crescente e logo foi recebida pela voz alegre de Haebon, cheia de energia e felicidade. O tom animado com que ele o chamou a deixou curiosa, pois ela logo percebeu que algo bom tinha acontecido. Haebon, com a felicidade evidente em sua voz, contou que havia sido aceito no grupo Esha e que Taesung também havia conseguido a vaga na mesma empresa. Eun-seon, surpresa e visivelmente emocionada, ficou orgulhosa ao ouvir que os dois tinham conseguido uma oportunidade em uma empresa tão respeitada. Ela não conseguiu esconder o orgulho que sentia deles, pensando em como a vida deles estava mudando para melhor. Haebon, ainda transbordando de felicidade, agradeceu o carinho da tia. A empolgação de Eun-seon logo a levou a perguntar curiosa e animada quando começariam o trabalho. Haebon, com um sorriso no rosto, disse que eles começariam na próxima semana, e ela expressou sua felicidade por eles, sentindo que aquele era um grande passo. Enquanto conversavam, Taesung estava sentado ao lado de Haebon, apoiando os braços nos joelhos dele e observando-o em silêncio, com um sorriso discreto, como se também compartilhasse da felicidade do momento. Haebon, aproveitando a proximidade, acariciou o braço de Taesung suavemente, sentindo a conexão entre eles. Foi então que Haebon mencionou, com uma leve hesitação, que eles estavam pensando em se mudar. Eun-seon, surpresa com a ideia, rapidamente se preocupou, perguntando se estavam ligando porque precisavam de ajuda para isso. Haebon, percebendo a preocupação da tia, apressou-se em tranquilizá-la, dizendo que não precisariam de ajuda, tentando evitar qualquer mal-entendido. O tom da conversa mudou, mas a emoção ainda estava ali, misturando o sentimento de conquista com a ansiedade sobre as mudanças que viriam. Eun-seon, embora ainda preocupada, sentiu uma onda de carinho e amor por Haebon e Taesung, desejando que tudo desse certo para eles. Eun-seon, querendo mudar de assunto, pediu para falar com Taesung. Haebon, com aquele sorriso empolgado que sempre a acompanhava, respondeu rapidamente que iria passar o telefone para ele. Com um gesto simples, Haebon entregou o aparelho para Taesung, dizendo que Eun-seon queria falar com ele. Taesung, um pouco surpreso com a mudança repentina, pegou o telefone e se afastou de Haebon, buscando um lugar mais tranquilo. Haebon, observando os dois de longe, refletiu sobre o que poderia estar passando na cabeça de Eun-seon. A preocupação de Haebon era clara. Ele sentia que talvez ela estivesse triste por não irem morar com ela. Enquanto isso, a conversa entre Taesung e Eun-seon se desenrolava. Haebon conseguia ouvir apenas fragmentos da conversa. Taesung,
com uma voz calma, tentava tranquilizar Eunseon, dizendo que estava tudo bem e que ele tomaria conta de tudo. Mas a voz de Eunseon do outro lado da linha era carregada de preocupação, quase desesperada para ajudar no que fosse possível. Ela praticamente gritava com Taesung, insistindo que ele deixasse a responsabilidade com ela, desde os móveis até a busca pela casa nova. Ela queria se envolver, ajudar em tudo e não parecia disposta a aceitar um não como resposta. Taesung, sem saber como contornar a situação, acabou concordando, dizendo que sim, deixando claro que não havia como argumentar contra a insistência de Eunseon. Em seguida, ela desligou a chamada abruptamente. Taesung voltou-se para Haebon com uma expressão ligeiramente apressada e disse rapidamente que Eunseon havia decidido que iria ajudar com a mudança. Ela disse que vai nos ajudar com a casa nova. Vamos empacotar as coisas, explicou, sem perder tempo. Haebon, surpreso com a urgência da situação, não demorou para reagir. Com um rápido aceno de cabeça, ambos se levantaram e começaram a arrumar tudo, cientes de que a mudança estava acontecendo mais rápido do que esperavam. O que havia começado como uma conversa tranquila, agora se transformava em algo mais concreto, e Haebon sentiu que a vida deles estava, de fato, entrando em um novo capítulo. Naquela mesma semana, Eunseon levou os dois para conhecerem o novo apartamento. O lugar era impecável, tudo parecia novo e perfeitamente organizado, transmitindo uma sensação de conforto e acolhimento. Haebon, ao entrar, sentiu-se completamente surpreso, encantado com o ambiente. Os olhos dele brilharam ao olhar ao redor, e com um sorriso de felicidade, ele não pôde deixar de expressar sua empolgação. Ele rapidamente confirmou que o lugar era realmente incrível. Porém, Eunseon, com um olhar ligeiramente decepcionado, comentou que esperava ter encontrado uma casa maior, mas que Taesung não quis. Taesung, com sua calma habitual, insistiu que o tamanho do apartamento estava ótimo e que não havia necessidade de mais espaço. Mas Eunseon, ainda não totalmente satisfeita, reafirmou que uma casa maior seria mais aconchegante para eles, um lugar que os fizesse se sentir ainda mais em casa. Sentindo que a conversa estava se prolongando e que sua mãe não havia tocado no assunto do seu novo emprego, Taesung, com um leve sorriso, decidiu mudar de direção. Ele mencionou que talvez ela quisesse saber mais sobre o motivo de ele estar trabalhando em uma empresa diferente, mas Eunseon, com um sorriso tranquilo, explicou que não perguntou por já saber o quanto ele era teimoso. Ela sabia que o motivo para a mudança era óbvio. Para Taesung, foi estranho que sua mãe não questionasse mais sobre o novo trabalho, mas logo percebeu que ela compreendia suas razões e, de certa forma, respeitava sua escolha. Quando viu a expressão compreensiva de Eunseon, um sorriso pequeno e sincero se formou em seu rosto. Ele a agradeceu silenciosamente, reconhecendo o gesto de apoio e compreensão que ela sempre lhe dava. Enquanto isso, Haebon explorava a casa, observando os 3 quartos e comparando com o único quarto da casa anterior. A diferença era grande, e ele se sentiu um pouco surpreso, mas também animado com o novo espaço. Seus pensamentos foram interrompidos quando Eunseon, com um tom prestativo, o chamou pelo nome e perguntou se ele precisava de ajuda para organizar a mudança. Haebon, com um sorriso leve, respondeu que não era necessário, pois eles não tinham muitas coisas. Eunseon, entendendo, disse que tudo bem, e ao olhar para o relógio comentou que já estava na hora de ir, mas alertou que esperava os dois no dia seguinte. Haebon, um pouco confuso com o comentário, perguntou por que se veriam no dia seguinte. Eunseon, com um sorriso empolgado, explicou que era para se arrumarem quando ela ligasse, pois eles iriam sair. Embora ainda um pouco confuso, Haebon apenas confirmou, se despedindo de Eunseon e pedindo que ela tivesse cuidado no caminho de volta para casa. Alguns minutos depois de Haebon terminar de arrumar suas coisas, ele fechou a porta do guarda-roupa, sentindo uma leve sensação de alívio por já ter organizado tudo. Foi quando Taesung entrou no quarto, avisando que iria arrumar o próprio espaço e sugerindo que Haebon também cuidasse do seu. Haebon, sem entender muito bem a situação, o olhou, com a expressão neutra, confuso. Taesung, com um sorriso tranquilo, explicou que não precisava de tanto espaço, por isso um dos quartos poderia ser de Haebon. Ele estava mais preocupado com o conforto do namorado do que com o próprio. Haebon, ainda sem aceitar a ideia, balançou a mão
como quem negava, insistindo que Taesung deveria ficar com o quarto. Ele não queria ocupar um espaço tão grande, especialmente quando Taesung se preocupava tanto com ele. Mas Taesung, sem pressioná-lo, reafirmou que realmente não precisava de tanto espaço. Ele explicou que os móveis já tinham sido comprados e que, se não colocassem as coisas nos quartos, não faria sentido tê-los. Haebon, sentindo-se desconfortável com a ideia de estar atrapalhando, ficou um momento em silêncio. Ele não queria ser um peso para Taesung, mas não viu outra opção senão aceitar a sugestão. Com um leve suspiro, Haebon concordou, embora seu coração estivesse pesado. Enquanto levava suas coisas para o novo quarto, ele não conseguia evitar um pensamento constante. Como Taesung sempre se preocupava em dar-lhe tudo, e ele se sentia, de certa forma, em débito. O sentimento de culpa apertou seu peito, e ele não conseguia parar de se perguntar se merecia tudo o que estava recebendo. Ele se sentia mal por sempre receber tanto de Taesung, questionando se estava sendo justo com ele. Quando Haebon abriu a caixa, encontrou alguns de seus pertences antigos. Dentro de um dos envelopes, ele se deparou com o dinheiro que tinha juntado na época em que ainda sonhava com a independência, antes de começar a namorar Taesung. Ele segurou o envelope com força, sentindo uma mistura de emoção e angústia. Enquanto o observava, seus pensamentos começaram a se organizar, e ele decidiu que, assim que começasse a receber seu salário, voltaria a juntar dinheiro. Ele faria isso com um objetivo claro em mente: juntar o suficiente para pagar um curso de confeitaria para Taesung e até mesmo abrir uma confeitaria para ele, ajudando-o a conquistar os seus sonhos. Haebon estava determinado. Ele sabia que essa seria a sua chance de retribuir todo o carinho que recebia de Taesung e finalmente ajudar o namorado a alcançar algo que ele tanto queria. Era mais do que um simples gesto, era a oportunidade de apoiar o amor de sua vida a realizar um sonho que ele sabia ser tão importante. Haebon sentia que finalmente teria a chance de fazer algo por Taesung, e isso o motivava profundamente. No dia seguinte, Haebon, Taesung e Eunseon estavam a caminho do encontro marcado. Haebon ainda se sentia um pouco perdido sobre o destino e, curioso, perguntou onde eles iriam. Eunseon, super empolgada, explicou que iriam procurar um lugar para comprar um presente para cada um, comemorando a conquista do emprego. Haebon sorriu, visivelmente feliz com a ideia. Quando chegaram ao shopping, Eunseon levou Haebon para comprar sapatos novos, enquanto Taesung foi com ela escolher ternos e gravatas. No fim das contas, todos saíram com várias sacolas em mãos. Após as compras cansativas, Haebon, visivelmente preocupado, começou a refletir sobre o que tinha acontecido. Ele pensou sobre o quanto Eunseon havia gasto naquele dia. Bolsas, sapatos, roupas sob medida, sem contar os ternos prontos, já que os feitos sob medida demorariam mais. Tudo era de marcas caras, e Haebon não podia deixar de se perguntar quanto tudo aquilo havia custado. Ele se sentia nervoso, quase como se sua mente fosse explodir diante de tantos gastos. Eunseon, ao olhar pelo espelho retrovisor, percebeu a expressão de Haebon, suando de preocupação com o que ela havia gasto. Ela corou, tocada pela preocupação dele, e se sentiu ainda mais afetuosa por ele. Pensou consigo mesma, com um sorriso interno que era muito fofo de sua parte, e que até dava vontade de comprar mais para ele. Ao chegarem na casa nova, Eunseon se despediu, deixando os dois com uma última mensagem de carinho. Ela desejou boa sorte no novo emprego e lembrou-os de descansarem durante a pausa no trabalho. Haebon, surpreso pelo alerta, mas empolgado com a novidade, confirmou que cuidaria disso com um sorriso. Após o treinamento, Haebon não tinha muita certeza do que esperar do primeiro dia oficial de trabalho dos dois no escritório. O tempo, no entanto, passou rápido. E entre os dias que se seguiram, Haebon e Taesung estavam ocupados organizando a mudança e comprando coisas novas. Em breve, teriam que se ajustar à rotina de trabalho, mas por enquanto estavam apenas focados em se preparar para o que estava por vir. No primeiro dia do emprego, ambos se arrumavam com uma mistura de nervosismo e excitação. Taesung, com um olhar cheio de carinho, ajeitava Haebon, elogiando-o de forma sincera, dizendo que ele estava muito fofo. Haebon, também completamente apaixonado, sorriu, com o coração batendo mais rápido. Era impossível não perceber o quanto Taesung estava maravilhoso, como sempre. Enquanto os dois se preparavam para sair, Haebon, com um gesto quase automático, decidiu que era melhor tirar o anel que usava.
Sentindo uma leve hesitação, ele guardou o anel no bolso, talvez por saber que o dia estava começando de uma forma diferente, mais profissional, e queria se concentrar no novo começo para ambos. No escritório, o chefe do departamento, Kim Byung-soo, apresentou Haebon e Tae-sung aos novos colegas de trabalho. Ele anunciou com voz clara e acolhedora que os dois começariam a partir daquele dia. Haebon, com um sorriso amigável, cumprimentou a todos rapidamente e se apresentou. Tae-sung, igualmente sorrindo, se mostrou empolgado e disse que estava ansioso para trabalhar com os novos colegas. O gerente Hwang e a secretária Lee os cumprimentaram com gentileza, expressando o prazer em conhecê-los. A gerente Kwon, com um simples aceno de cabeça, também demonstrou sua recepção. Quando o líder de equipe, Yoon, se aproximou, ele sorriu de forma acolhedora, recebendo os dois com um tom gentil e respeitoso. Ele expressou com entusiasmo que estava encantado por ter Haebon e Tae-sung na equipe, deixando claro que a recepção estava sendo calorosa e sincera. O chefe do departamento notou a chegada de Yoon, o líder da equipe, e percebendo que as apresentações haviam chegado ao fim, passou a função para ele, dizendo que o resto ficaria com o novo responsável. Yoon sorriu com tranquilidade, e ao se virar para Haebon e Tae-sung, anunciou que, antes de tudo, iria mostrar o local onde ambos passariam a trabalhar dali em diante. Ele indicou 2 mesas e explicou que seus assentos ficavam ali, dando a liberdade para que escolhessem o que preferissem. Com uma naturalidade no gesto, Yoon chamou por Kwon, designando uma tarefa para ela, e então se voltou para Tae-sung, explicando de maneira calma e objetiva que a senhorita Kwon seria sua mentora, encarregada de ensiná-lo o básico. Tae-sung aceitou com um aceno, sentindo-se confortável com a ideia. Quando Yoon anunciou que também atribuiria um mentor para Haebon, o coração de Haebon disparou. A dúvida pairava no ar, e ele não sabia o que esperar. Yoon hesitou por um momento pensativo entre escolher o Sr. Hwang ou a senhorita Lee. Por fim, decidiu algo que ninguém esperava. Ele próprio seria o mentor de Haebon. Com um sorriso calmo, Yoon explicou que, caso Haebon tivesse qualquer dúvida, poderia procurá-lo sempre que precisasse. Haebon ficou completamente sem palavras, surpreso e até um pouco intimidado. A ideia de ser guiado pelo líder da equipe era, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade e uma oportunidade inesperada. Sem alternativas, ele apenas confirmou, ainda tentando processar a situação e o peso dessa designação. Kwon se aproximou de Tae-sung e, com um gesto gentil, entregou-lhe o manual, explicando de forma calma que seria útil para ele nos próximos dias. Ela o aconselhou a lê-lo com atenção para facilitar seu trabalho no futuro. Tae-sung assentiu, mostrando que estava prestando atenção, e antes de se afastar, Kwon o tranquilizou dizendo que poderia procurá-la sempre que precisasse. No entanto, ela o orientou a tentar resolver qualquer problema sozinho pelo menos 3 vezes antes de pedir ajuda. Tae-sung concordou, compreendendo o que ela queria transmitir, e ficou tranquilo. Enquanto isso, Haebon parecia perdido em meio a tantas novas informações. A sensação de estar em um lugar desconhecido, sem saber muito bem como se comportar, deixava-o desconfortável. Ele tentava se organizar, entender o que estava acontecendo ao seu redor, mas tudo parecia tão rápido. Quando seus pensamentos começaram a se embaralhar, Yoon voltou, chamando-o com um sorriso amigável. Ele trouxe o manual e, ao perceber o nervosismo evidente de Haebon, tentou acalmá-lo de forma descontraída. Yoon garantiu que no seu primeiro dia não o forçaria a trabalhar e que seria mais tranquilo, olhando o manual juntos para que Haebon entendesse as tarefas essenciais. Haebon, aliviado, pegou seu caderno com a sensação de que, finalmente, algo estava começando a fazer sentido. Ele queria se sair bem e sabia que precisava focar em cada detalhe. Quando começou a anotar as instruções, Yoon observou e, com um sorriso discreto, percebeu o esforço do rapaz. Era claro que Haebon queria mostrar que estava comprometido, e isso, mesmo em meio ao nervosismo, trouxe um pouco de confiança a ele. Já era tarde quando Kim entrou na sala, chamando todos para se prepararem para ir embora. Haebon sentiu uma onda de alívio e empolgação, ao pensar que, finalmente, o dia estava acabando. Ele havia passado o dia todo concentrado no manual, lendo e tentando entender tudo o que lhe foi passado. Estava exausto, mas aliviado, pronto para descansar.
Seus olhos brilharam de expectativa. No entanto, seu entusiasmo foi rapidamente substituído por um sentimento de desânimo, quando o chefe do departamento, com um sorriso largo, anunciou com empolgação que todos iriam ao jantar da empresa. Raebon tentou disfarçar, mas a ideia de ter que participar de um evento social logo no primeiro dia de trabalho, sem conhecer bem as pessoas e ainda cheio de nervosismo, o desanimou profundamente. O sorriso que antes iluminava seu rosto desapareceu, deixando-o um pouco mais apreensivo e sem saber como reagir. Todos saíram em direção a um bar, e enquanto Kim tomava uma dose de sua bebida, ele olhou para Tae-sung e Raebon, curioso, e perguntou se eles bebiam. Tae-sung, com uma expressão calma, explicou que podia tomar de 1 a 2 doses. Mas, na verdade, ele nunca tinha experimentado beber mais que isso. Raebon, um tanto sem jeito e ciente do seu comportamento quando bebia, logo respondeu que também não podia exagerar na bebida. O chefe do departamento, com um tom de reclamação, sugeriu que se eles quisessem socializar no mundo real, precisariam começar a beber. Mas Yoon, com uma compreensão tranquila, tentou aliviar a situação, dizendo que as coisas não funcionavam mais assim. Ele assegurou a Raebon que não era necessário beber, e rapidamente pediu uma água com gás para ele. Raebon, surpreso com o apoio, sorriu agradecido pela gentileza de Yoon. No entanto, o gerente Hwang, sempre brincalhão, fez um comentário sobre Raebon ainda parecer um pouco bebê em relação ao álcool. Raebon, embora se sentisse um pouco incomodado, não pôde deixar de rir sem jeito, tentando amenizar a situação com um sorriso nervoso. Kwon, tentando puxar conversa, perguntou onde Tae-sung e Raebon moravam. Tae-sung, sem dar muitos detalhes, respondeu que morava perto da empresa, fazendo com que a secretária Lee soltasse um suspiro de inveja, já que ela morava bem longe dali. Raebon, querendo evitar mencionar que moravam juntos, mentiu, dizendo que ainda morava em outro lugar, e então desviou a conversa perguntando sobre a Universidade OO. O gerente Hwang ficou surpreso ao ouvir que Raebon havia se graduado naquela universidade de prestígio, e o elogiou sinceramente por ter estudado em uma instituição tão renomada. Tae-sung escutava a conversa atentamente, sentindo que as perguntas pareciam não ter fim. A conversa estava tranquila até que a secretária Lee notou a aliança no dedo de Tae-sung e perguntou surpresa se ele era casado. Todos na mesa ficaram atentos e, de forma tranquila, Tae-sung explicou que ainda não era casado. Lee, com um sorriso, deduziu que a aliança era um anel de compromisso. Raebon ficou nervoso ao perceber que esconder sua aliança não havia sido uma escolha em vão. Usar um anel definitivamente chamava a atenção e gerava comentários. O gerente Hwang, com um sorriso brincalhão, comentou que seria estranho alguém tão bonito como Tae-sung ser solteiro. Kwon, provocando, fez uma piada sobre o estereótipo, questionando se seria estranho também se Hwang tivesse namorada. Hwang, visivelmente irritado, se defendeu, dizendo que a razão de não ter uma namorada não era aquela, enquanto Kwon ria, brincando sobre o fato de ela também não estar saindo com ninguém. A conversa logo se voltou para Raebon. O líder Yoon, com um sorriso curioso, perguntou se ele estava saindo com alguém. Raebon, completamente surpreso, ficou sem saber o que dizer. Corado e sem jeito, ele tentou se explicar, mas acabou se enrolando, sem conseguir dizer nada que fizesse sentido. Mais tarde, após um dia longo de trabalho, Raebon e Tae-sung finalmente retornaram para casa. Raebon estava perdido em seus pensamentos, ainda refletindo sobre a aliança. Ele queria acreditar que Tae-sung entenderia por que preferia manter o relacionamento em segredo, mas ao mesmo tempo o peso da situação o incomodava. Ele sabia que as coisas estavam mudando, que o tempo de estudante havia acabado e com isso vinham novas responsabilidades e decisões. O anel em seu dedo parecia se tornar um símbolo de tudo o que ele tentava esconder. Ele sabia que precisava ser mais cauteloso, mas não podia deixar de se sentir ansioso com a ideia de esconder algo tão importante. Enquanto olhava fixamente para o anel, seus sentimentos ficavam confusos, como se o peso daquele simples objeto representasse todas as questões não resolvidas dentro de si. Ele respirou fundo, tentando afastar os pensamentos angustiantes. Porém, antes que pudesse se concentrar de novo, Tae-sung entrou no quarto sem aviso. Surpreso e sem intenção, Tae-sung o viu em um momento mais vulnerável, enquanto ele trocava de roupa.
Rebon, sem perceber o impacto da situação, respondeu de forma tranquila, sem se importar com a roupa que estava vestindo. No entanto, Taesung, visivelmente corado, não conseguiu esconder o embaraço. O que começou como uma simples troca de olhares se transformou rapidamente em algo mais. Taesung, sem conseguir controlar o impulso, agarrou Haebon com carinho, deitando-o na cama. O movimento foi suave, mas a energia entre os dois foi imediata, carregada de um desejo e afetos genuínos. Haebon, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, se entregou ao momento, retribuindo o beijo com a mesma intensidade e carinho. Sentiu seu coração acelerar e o calor entre eles parecia tomar conta do ambiente. À medida que o clima se aquecia, Taesung, sempre atencioso, sugeriu que passassem a noite juntos, criando um momento íntimo e romântico. Haebon, um pouco constrangido, lembrou-se rapidamente de que tinha um dia de trabalho no dia seguinte e sugeriu que descansassem. Mas Taesung, com um sorriso cativante, insistiu, garantindo que seria algo rápido. A sensação de estar com Taesung, a proximidade e o carinho entre os dois fez com que Haebon deixasse de lado a preocupação com o trabalho. E assim, entre carícias e momentos de intimidade, a noite se desenrolou de forma calorosa e carinhosa, ambos se entregando ao que sentiam um pelo outro. Enquanto o tempo passava, Haebon sentiu que, apesar de todas as incertezas, estava ao lado de alguém que realmente o entendia, e isso o fazia sentir-se seguro e amado. No dia seguinte, todos estavam imersos nas tarefas do escritório. Taesung irradiava energia com um sorriso no rosto e uma disposição visível, enquanto Haebon, por outro lado, parecia exausto. As olheiras estavam bem marcadas e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Ainda corado e com a mente repleta de pensamentos confusos sobre a noite anterior, Haebon se questionava sobre si mesmo. Ele se sentia culpado por não ter sido mais firme, por não ter colocado um limite. Mas, por outro lado, a sensação de bem-estar que sentiu ao estar tão perto de Taesung o impedia de se arrepender totalmente. Ele pensava para si mesmo, sem conseguir entender como tudo havia acontecido tão naturalmente. Foi nesse momento que o chefe de departamento entrou na sala, cumprimentando todos com uma expressão profissional. Ele olhou para os lados, viu Taesung e Haebon concentrados em suas tarefas e, com um simples gesto, chamou a atenção de Haebon. Ele designou uma tarefa rápida, mas sem muito tato. Pediu que Haebon preparasse uma xícara de café para ele. Haebon, sem hesitar, confirmou que faria o pedido, logo se levantando para cumprir a tarefa. Taesung, observando a cena de longe, não pôde deixar de sentir um desconforto crescer dentro de si. Seu olhar se fixou no chefe e um pensamento reclamante invadiu sua mente. Ele não conseguia entender o motivo de Haebon ter que ser o responsável por esse tipo de tarefa. Sentia uma leve frustração, pensando que o chefe poderia muito bem se levantar e fazer o café por si mesmo, sem depender de Haebon para isso. O desconforto se tornou mais evidente, mas Taesung preferiu não dizer nada, engolindo o sentimento de desagrado. Na cozinha, Haebon estava visivelmente tenso, completamente perdido e sem saber onde as coisas estavam. Ele tentava se concentrar, mas o nervosismo só aumentava, pois não queria cometer nenhum erro. Foi então que Hwang apareceu de surpresa, oferecendo ajuda. Haebon, aliviado pela oferta, agradeceu rapidamente, sentindo que aquele gesto era exatamente o que ele precisava naquele momento. Hwang, com sua calma característica, apontou a primeira gaveta e explicou que o café estava ali, pedindo para Haebon não se preocupar em fazer para os outros, apenas para o chefe de departamento. Haebon, agora um pouco mais tranquilo, confirmou que havia entendido a instrução. Logo, Hwang, com um sorriso brincalhão, comentou que poderia finalmente se livrar da tarefa de fazer o café, e que, caso a situação fosse diferente, ele e a senhorita Lee seriam os mentores de Haebon, em vez de Yoon. Haebon, ainda sem compreender muito bem o tom da conversa, ficou curioso e questionou o que exatamente Hwang queria dizer com isso. Hwang, com um suspiro, pareceu tentar organizar melhor seus pensamentos antes de falar. Ele explicou que era mentor de Lee há mais de 1 ano, e que, embora não estivesse querendo fazer fofoca, ele havia estado envolvido no processo de ensino da colega o tempo todo. O jeito como Hwang se expressava,
entre o tom descontraído e um pouco mais sério fez Raebon ficar mais pensativo, tentando entender. Raebon ficou confuso, sem entender bem o motivo de Huang se sentir à vontade para desabafar daquela forma com ele. Huang continuou, despejando suas frustrações. Ele falava sobre como a colega Li sempre o procurava para tirar dúvidas sobre o que já havia sido ensinado, questionando sua capacidade e, de certa forma, tornando o trabalho de Huang muito mais difícil. Huang expressou um certo cansaço, mencionando o estresse que havia vivido no ano anterior, que o fez até ganhar peso. Enquanto falava, seu olhar se entristecia, e Raebon percebeu que Huang mostrava uma foto antiga dele, quando ainda estava mais magro. Depois de escutar tudo aquilo, Raebon ficou sem saber o que responder. A conversa, embora parecesse um desabafo, o deixou desconfortável. Ele não esperava ser envolvido em algo tão pessoal e, ao mesmo tempo, delicado. Huang, notando o desconforto de Raebon, rapidamente tentou aliviar a situação, se desculpando com um sorriso. Ele explicou que muitas vezes guardar tudo para si se tornava muito difícil e que era bom poder liberar um pouco dessa frustração. Raebon, sem saber muito bem o que dizer, afirmou que estava tudo bem, tentando dar uma resposta tranquila, embora ainda sentisse o peso da conversa. Antes de voltar à sala, Huang agradeceu por Raebon ter ouvido, e logo o alertou para que levasse o café ao chefe de departamento antes que esfriasse. Raebon, ainda com a mente cheia de pensamentos, correu para evitar que o café esquentasse. Enquanto o segurava com força, uma sensação de tristeza invadiu seus pensamentos. Ele percebeu, com um olhar mais melancólico, que a vida em uma empresa não se tratava apenas de entrar nela, mas de se adaptar a uma dinâmica de trabalho complexa, cheia de desafios e pressões que ele ainda estava começando a entender. Após retornar da cozinha, Raebon vai até a sala do chefe e bate na porta. Quando é autorizado a entrar, coloca o café sobre a mesa, recebendo um agradecimento rápido e sem grandes gestos. De volta à sua mesa, ele se senta com o olhar pesado, sentindo-se um pouco desanimado. Era mais um dia em que provavelmente se perderia nas pilhas de papelada. Quando olha para as mensagens no celular, uma de Yun chama sua atenção. Ele pede que Raebon organize alguns documentos, deixando claro que não era nada urgente e que ele poderia fazer isso com calma. Raebon sente um leve alívio. Pelo menos agora teria algo para fazer, e não ficaria perdido em sua própria cabeça. Com um pequeno sorriso, ele pensa que, por fim, algo diferente o manteria ocupado. Enquanto começa a mexer nas papeladas, um erro aparece na tela do computador, interrompendo seu foco. Raebon tenta de tudo para resolver, mas a mensagem de erro continua ali, insistente, sem sair. A frustração toma conta dele, e com o rosto mais fechado, ele se pergunta o que poderia estar acontecendo. Olha para Yun, que está concentrado, e sente uma pontada de hesitação. Yun parecia tão absorvido em seu trabalho que pedir ajuda a ele não parecia ser uma boa opção. Hesita por um momento, então considera ir até Taesung. Mas algo em seu interior o faz pensar que talvez fosse melhor resolver sozinho. O peso do erro, que parecia simples, começa a se tornar um problema maior do que deveria. Raebon observa Taesung por um momento e, sem querer, se perde na visão dele. Algo no jeito de Taesung com os óculos o faz sentir uma sensação inesperada. O coração de Raebon bate mais rápido e ele quase se deixa levar pela imagem do namorado, pensando no quanto ele parecia ainda mais atraente. Mas logo a realidade o puxa de volta e ele percebe o quanto estava distraído. Com um suspiro, tenta afastar os pensamentos que começam a escapar do controle, tentando focar no trabalho. Mas a visão de Taesung ainda o perturba levemente. Enquanto observa Taesung trabalhando, uma ideia surge em sua mente. Se ele não conseguisse resolver, talvez fosse melhor procurar Yun. Hesitante, Raebon chama por Taesung, mas suas palavras saem mais baixas do que imaginava, deixando-o desconfortável. Yun, que estava observando a cena, percebe a situação e se aproxima, perguntando com calma o que estava acontecendo. Raebon se sente um pouco tenso, mas logo explica a situação. Ele conta que, depois de preencher os dados, o processo deveria seguir automaticamente para o próximo passo, mas a mensagem de erro persistia, teimosa e sem desaparecer, deixando-o frustrado e sem saber o que fazer a seguir. Yun pega rapidamente o mouse de Raebon e com facilidade ajusta algumas partes do trabalho, logo identificando o erro. Ele se aproxima de Raebon,
quase colado ao seu corpo, e explica o que havia acontecido. Haebon, percebendo que tudo havia se resumido a um simples erro de digitação, se sente corado de vergonha. Ele agradece a Yun pela ajuda, tentando esconder o embaraço que sente por causa do equívoco. Yun sorri ao olhar para Haebon e, com um toque gentil, se inclina um pouco mais perto dele. Ele menciona com um sorriso brincalhão que o cabelo de Haebon estava bagunçado. Yun sugere que talvez o jantar da empresa tenha sido cansativo para ele no primeiro dia. Haebon fica nervoso com a proximidade, sentindo o gesto invasivo de Yun quando ele acaricia seu cabelo e dá um leve tapinha. Confuso e com a voz tremendo de nervosismo, Haebon rapidamente tenta afastar a situação, afirmando que estava bem e que nem havia bebido. Do outro lado da sala, Tae-sung observa a cena, sentindo uma crescente irritação e ciúmes. A cena era clara demais. Yun estava flertando com Haebon de maneira descarada, e isso não passava despercebido para Tae-sung. Ele sentia um desconforto crescente, embora tentasse manter a calma. Alguns dias depois, Haebon caminha pelos corredores da empresa, com a mente ocupada. Ele não sabia se deveria se sentir feliz por ser encarregado de fazer café para o líder do departamento, ou se isso era um sinal de que suas tarefas se resumiam a isso. Estava prestes a entrar na cozinha quando ouviu vozes vindas de dentro. Ele parou imediatamente, reconhecendo que eram as vozes de Yun e Hwang. Eles conversavam sobre o aviso prévio de um dos funcionários e Yun explicava, de forma calma, que por causa disso tinham contratado 2 pessoas para a vaga. O aviso prévio parecia ser da secretaria Lee, e Hwang, visivelmente abalado, questionava com um leve choro nos olhos o que aconteceria se ela recusasse a oferta. Yun, mantendo a compostura, respondeu que, embora não fosse fácil, caso as coisas não dessem certo, eles poderiam realocá-la para outro setor, sugerindo que ela poderia ter habilidades em outra área. Hwang, ainda visivelmente chateado, lamentava o destino de Lee, expressando que alguém na equipe acabaria passando por dificuldades semelhantes às dele. Yun, com um tom calmo, apenas pediu para Hwang aguentar mais um pouco enquanto tomava seu café, sem demonstrar muita emoção além da tranquilidade habitual. Logo, a conversa muda de rumo, e os dois começam a falar sobre os novos funcionários, mencionando Haebon e Tae-sung. Haebon, ainda por trás da porta, hesita ao perceber que o assunto agora era sobre ele e Tae-sung. Ele tenta ouvir com mais atenção, mas Hwang sussurra algo para Yun, tornando impossível para Haebon entender o que estava sendo dito naquela distância. Yun, ao ouvir o comentário de Hwang, sorri, tentando disfarçar o desconforto e fingindo não ter escutado. Hwang, com um sorriso debochado, provoca como se fosse algo óbvio, sugerindo que a situação fazia total sentido. Haebon, preocupado com o que poderiam estar comentando sobre ele, sente seu rosto corar. Ele se pergunta, tenso, o que poderia ter sido dito naquele sussurro. Sua mente começa a correr, tentando imaginar o que Hwang poderia ter falado. A ideia o inquieta e ele pensa consigo mesmo, sentindo uma pontada de medo. A possibilidade de estarem falando sobre ele o aflige e ele tenta afastar o pensamento, mas ele insiste, até que, por fim, uma pergunta surge em sua mente. Seria ele a próxima pessoa a receber um aviso prévio? A preocupação se instala em seu peito e ele engole seco, temendo que aquilo que ouviram de longe pudesse, de fato, ser o que ele temia. Alguns minutos depois, na sala de trabalho, a secretária Lee chama Hwang e lhe entrega uma pasta, lembrando que o líder do departamento gostaria que ele revisasse aquele material antes de ir embora. Hwang, claramente incomodado pela demanda de trabalho sendo entregue quase no fim do dia, se queixa, frustrado, pela falta de antecedência. Ele pede que a deixem ali, visivelmente desconfortável com a sobrecarga de tarefas. Haebon escuta a cena de longe, ainda com a mente ocupada pelos pensamentos sobre o que ouviu mais cedo. Ele continua pensativo, o peso das palavras que passaram sobre ele o incomodando. Ao seu lado, Tae-sung segue concentrado em seu trabalho, mas sua atenção é interrompida por uma mensagem de Kwon, que lhe passa uma instrução clara. Ele precisava imprimir um e-mail e entregá-lo ao líder de departamento. Tae-sung, sem hesitar, se levanta rapidamente e vai até a impressora, cumprindo a tarefa sem demora. Kwon, observando a cena de longe, fica impressionada com a eficiência de Tae-sung. Ela o nota, notando não só a rapidez com que ele executa suas tarefas,
mas também a forma como ele faz isso sem causar interrupções ou pedidos desnecessários. Em seu pensamento, ela reconhece a habilidade de Tai-sung, se admirando com sua postura profissional. Ela reflete sobre o quanto ele faz bem seu trabalho, sem complicações ou distrações. Tai-sung caminha até a sala do chefe de departamento e bate na porta, mas ninguém responde. Sem saber o que fazer, ele decide entrar. Ao abrir a porta, encontra o chefe dormindo, roncando tranquilamente. Um pouco sem jeito e sem saber como lidar com a situação, Tai-sung chama o chefe para acordá-lo. O chefe acorda assustado, sem reação imediata. Tai-sung, sem hesitar, entrega a pasta que recebeu, cumprindo sua tarefa. Ele explica que foi um pedido de Sra. Kwon. O chefe, visivelmente envergonhado, começa a folhear a pasta, tentando evitar o desconforto da situação. Sem saber como reagir, ele olha para Tai-sung com um olhar reprovador e começa a questioná-lo, insinuando que Tai-sung o achava patético por ter cochilado após a refeição. Tai-sung, surpreso com a acusação, nega qualquer intenção de ofender o chefe. No entanto, o chefe, com o olhar irritado, reclama do modo como Tai-sung o estava observando e pede que ele sorria mais, de forma mais simpática. Sem saber como responder, Tai-sung simplesmente confirma, de forma contida. Quando finalmente sai da sala, ele está visivelmente irritado, refletindo sobre o comportamento grosseiro do chefe. Em seus pensamentos, reclama de como ele deveria se olhar antes de criticar os outros. Ao sair da sala, Tai-sung se depara com Hae-bom, entregando documentos ao líder Hyun. Hae-bom, com um sorriso discreto, informa que organizou tudo conforme o pedido. Hyun, com um sorriso gentil, parabeniza Hae-bom pelo bom trabalho. Tai-sung, observando a cena de longe, sente um aperto no peito. Ele se irrita, pensando consigo mesmo como tudo e todos ao seu redor estavam conseguindo tirá-lo do sério naquele dia. Yun começa a folhear os papéis que Hae-bom havia organizado e logo aponta um erro de digitação. Hae-bom, surpreso e envergonhado, não consegue esconder a frustração. Ele se pergunta como isso aconteceu, pensando que havia revisado tudo cuidadosamente. Com o rosto cabisbaixo, pede desculpas, sentindo-se desconfortável por mais uma falha. Yun, percebendo a reação de Hae-bom, tenta acalmá-lo. Ele elogia o trabalho de Hae-bom, reconhecendo o esforço na organização dos documentos. Com gentileza, Yun compartilha uma experiência pessoal, dizendo que também cometia muitos erros no começo, lembrando que, por mais que revisemos, sempre há algo que escapa. Hae-bom, ainda um pouco sem jeito e corado, concorda, tentando se sentir melhor com as palavras do líder. Yun, percebendo a insegurança de Hae-bom, lhe dá um conselho prático, sugerindo que ele imprimisse os documentos e sublinhasse enquanto revisava, pois era mais fácil do que fazer tudo pela tela do computador. Hae-bom, um pouco mais aliviado, confirma que entendeu, mas ainda se sente desconfortável com a situação. De forma invasiva, Yun dá um leve tapinha no braço de Hae-bom, sorrindo de maneira tranquila, tentando transmitir apoio. Ele lhe diz que não precisa se sentir mal, pois os erros fazem parte do aprendizado e que, com o tempo, Hae-bom iria melhorar. Hae-bom, tocado pela consideração de Yun, agradece, sentindo um alívio por finalmente receber algum apoio e conselho genuíno.